Olá pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal e ao nosso desafio das súmulas. Estamos de volta aqui, né? Fiquei algumas semanas afastado e voltei hoje. Algumas questões aí de turbulência, de trabalho, muita coisa acontecendo. Mas hoje, até compartilhar com vocês aqui essa experiência, né? Hoje, ao decidir um processo, uma situação que eu tive que julgar, me deparei com uma situação que eu lembrava que tinha uma súmula, no caso a súmula 47 do TST, com relação ao adicional de insalubridade. E eu não me lembrava exatamente ali como é que o TST vinha decidindo atualmente essa questão, né? E aí eu parei para assistir o meu próprio vídeo, né? Eu parei para assistir o meu próprio vídeo para poder fazer a sentença ali e decidir aquela questão, né? Não sei se isso já aconteceu com vocês, né? Compartilhem nos comentários aí a experiência de vocês com relação ao nosso projeto, se tem ajudado com relação a processos, a casos concretos, né? E também com relação ao estudo para concurso, de forma geral. Muito bem, e o nosso tema de hoje aqui é a súmula 296 do TST, que diz respeito a recurso, divergência jurisprudencial e especificidade. Inciso primeiro, ele fala o seguinte: a divergência jurisprudencial ensejadora da admissibilidade do prosseguimento e do conhecimento do recurso há de ser específica, revelando a existência de teses diversas na interpretação de um mesmo dispositivo legal, embora idênticos os fatos que as ensejaram. Muito bem, então essa súmula aqui, né, especialmente esse inciso, está se referindo a qual recurso, né? A súmula não especifica, mas é claro que o recurso aqui que a súmula está se referindo são dois: é o recurso de revista e também o recurso de embargos de divergência, que são recurso, os dois, né, são recursos interponíveis lá perante o Tribunal Superior do Trabalho, tá? Por quê? Porque esses dois recursos aqui, inclusive trouxe aqui a redação do artigo 896 da CLT, é um recurso de revista e o recurso de embargos que vai decorrer, né, que é uma consequência a partir do recurso de revista. O recurso de revista ele vai ter duas possibilidades de cabimento, né? Para resumir aqui, a gente vai ter a possibilidade do recurso de revista por divergência jurisprudencial, que é justamente a situação aqui da súmula 296, e também o recurso de revista por violação, né? Quando se fala em violação, é violação da lei ou violação da Constituição Federal. Quando se fala em divergência, é divergência jurisprudencial, né? Isso quer dizer, portanto, que a gente tem julgamentos conflitantes, julgamentos diferentes com relação ao mesmo dispositivo legal e ao mesmo tipo de fato, né? Então aqui na dicção da súmula, quer dizer, os fatos são idênticos, né? Muito embora a súmula mencione aqui que os fatos seriam idênticos, né? Não necessariamente os fatos têm que ser idênticos. Eu diria que os fatos eles têm que ser essencialmente semelhantes, tá? Até porque, se eu for ser muito chato aqui com o português, né, e com o entendimento, eu diria o seguinte: nenhum fato é idêntico ao outro, tá? Porque uma coisa que acontece agora nesse momento, se eu peguei essa caneta aqui, ó, vou deixar cair e vou pegar, peguei. Se eu fizer isso de novo, é outro fato, percebe? O fato não é idêntico, portanto. É claro que se eu deixar cair mais uma vez aqui, é um fato bem similar, né? Então essa que é a conotação. Tá? O fato não é idêntico, porque não é o mesmo. Idêntico tem a ver com identidade. É uma coisa só, é idêntico, né? E na verdade, quando eu falo, um trabalhador fez horas extras, por exemplo, sem banco de horas, né? Com banco de horas com acordo individual escrito. O outro trabalhador também fez a mesma coisa. Né? São fatos muito similares, são fatos que são fatos essencialmente semelhantes, né? Não que eles sejam idênticos em si. Tá? Com essa pequena ressalvazinha aqui, a gente compreende aqui o que a súmula quis dizer. E realmente o recurso de revista e também o recurso de embargo de divergência, eles são recursos que não se destinam a revisitar a matéria de fato. Tá? Então a matéria de fato, ela vai ficar lá, né? Ela é soberana, a análise da matéria de fato é soberana pelo Tribunal Regional do Trabalho. O TST, no recurso de revista, no recurso de embargo de divergência, o TRT não revisita os fatos, né? Não faz o chamado revolvimento da matéria fática. Né? Tem até a súmula 126 que fala sobre isso e já foi objeto de estudo aqui no nosso canal, no nosso projeto do Desafio das Súmulas. Tá certo? Então, portanto, a gente não tem divergência com relação aos fatos. Os fatos são fatos essencialmente semelhantes ou idênticos, né? E aí a gente tem uma divergência, uma diferença, portanto, quanto à interpretação do mesmo dispositivo legal. Aqui sim, né? Então, quer dizer, eu tenho o mesmo dispositivo legal, né? É um dispositivo legal, um artigo de lei, um inciso, uma linha, por exemplo, que é interpretada diferentemente
em 2 julgados ou até mais de 2 julgados, tá? E essa divergência aqui, de acordo com 896, letra A e letra B, ele vai se dar, né, quando interpretarem mesmo o dispositivo de lei federal, né, ou então até da Constituição também, claro que isso pode acontecer também, eventualmente, tá, interpretação diferente de outro TRT. Né? Então, um TRT interpreta diferentemente de outro TRT, através do seu pleno, ou da sua turma, ou de sessão. Tá? E também na situação em que há uma violação de uma súmula de jurisprudência do TST ou súmula vinculante do Supremo. Tá? E também interpretação divergente, quer dizer, cabe também recurso de revista por divergência, quando houver a interpretação de uma lei estadual, convenção coletiva, acordo coletivo, sentença normativa ou regulamento empresarial de observância obrigatória em área territorial que exceda a jurisdição do Tribunal Regional prolator da decisão recorrida. Né? Então eu tenho, por exemplo, lá uma lei estadual do Estado de São Paulo que se aplica, portanto, lá tanto no TRT 2 quanto no TRT 15. Né, cada um com uma competência lá dentro do Estado de São Paulo. Tá? E aí pode ser que eu tenha aqui interpretação divergente com relação a isso, né? E nesse caso vai caber também o recurso de revista por divergência, ok? Então aqui a súmula, basicamente, o que ela está fazendo aqui com a gente, né, o que ela indica para nós, né, é que essa divergência tem que ser uma divergência específica. Né? Você tem que especificar, então, o recorrente quando interpõe recurso de revista ou recurso de embargo de divergência, né? E aí com base justamente na divergência jurisprudencial, não basta ele falar de forma genérica que aquele julgado de um TRT, digamos, o TRT da primeira região, é diferente do julgado, por exemplo, do TRT da quinta região. Não, ele vai ter que ser mais específico, né? E fazer o que se chama de cotejo analítico. Ou seja, o recorrente, quando interpõe esse recurso de revista, esse recurso de embargos, ele tem que mostrar, né, que fazer um comparativo. Geralmente se faz uma tabelinha, né, uma tabelinha. Então aqui os fatos aqui do julgamento do TRT1, do outro lado os fatos do julgamento do TRT5, e aí se percebe que esses fatos são essencialmente semelhantes ou são fatos idênticos. E a conclusão com relação à aplicação de um dispositivo legal é diferente. Né? Então, essa divergência é específica, não basta uma alegação genérica. É uma divergência específica a partir de fatos que são fatos essencialmente semelhantes. Tá bom? Então, essa que é a ideia que nos transmite aqui o inciso 1º da súmula. O inciso 2º da súmula complementa isso e fala o seguinte: não ofende o artigo 896 da CLT, decisão de turma que, examinando premissas concretas de especificidade da divergência colacionada no apelo revisional, conclui pelo conhecimento ou desconhecimento de recurso. A gente tem que lembrar aqui o seguinte: quando eu estou falando aqui no recurso de revista por divergência jurisprudencial, isso aqui é uma das hipóteses, como a gente viu, de cabimento do recurso, é saber se o recurso é cabível ou se não é cabível. Ou seja, eu estou aqui diante da figura dos chamados requisitos de admissibilidade do recurso, né? Também chamados de pressupostos recursais, tá? São expressões sinônimas. Requisitos de admissibilidade ou pressupostos recursais. Né? Aqui eu tenho, portanto, o cabimento, que é um requisito intrínseco de admissibilidade, né? Porque diz respeito à própria existência do direito de recorrer. Tá? E aqui o que a súmula fala para nós é o seguinte: a turma do TST, no caso, né, a turma do TST, quando for julgar esse recurso de revista, né, ou então a sessão quando for julgar o recurso de embargos, ela não só pode, como ela deve fazer o juízo de admissibilidade desse recurso. E nesse juízo de admissibilidade do recurso de revista interposto com base em divergência, a turma vai analisar se concretamente, se especificamente naquele caso, existe ou se não existe a divergência que foi apontada. Né? Então, tem que apontar a divergência de forma específica, fazer o cotejo analítico e a turma vai apreciar isso, óbvio, né? Porque o órgão ad quem, né, o órgão que vai receber o recurso, é claro que esse órgão ele faz o chamado juízo de admissibilidade do recurso. E aí, se ele faz esse juízo de admissibilidade do recurso, é claro que ele vai verificar o cabimento e por isso vai verificar a divergência em concreto, se existe ou se não existe aquela divergência que foi apontada. Beleza? Então esse é o raciocínio aqui da súmula 296, a gente conseguiu ver de forma detalhada, aprofundada os dois incisos.
Fico por aqui. Se você está até aqui comigo nesse vídeo, não deixe de curtir, deixe seu like, manda comentário, compartilhe com pelo menos um amigo, um colega seu, para que nosso projeto possa continuar crescendo e alcançando e ajudando mais pessoas, que é o nosso objetivo maior aqui com isso, ok? Fico por aqui então, um abraço e até o próximo vídeo.